Sejam muito bem-vindos ao Volta para Marcar. Meu nome é Matheus Guimarães e hoje eu vou trazer um conteúdo diferente para vocês. Para quem não sabe, eu sou setorista do Flamengo lá no Planeta Futebol Feminino, o maior portal sobre o futebol feminino no Brasil. E no último sábado, após a vitória do Flamengo sobre o Avaí Kinderman no estádio da Gávea, eu tive a oportunidade de conversar com o técnico Celso Silva para uma matéria do Planeta Futebol Feminino. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ler a matéria completa. Então hoje eu vou trazer o conteúdo dessa minha entrevista em formato de áudio. A gente falou sobre vários assuntos, falou sobre a possível classificação do Flamengo para a segunda fase, falamos sobre a Darlene e a Rayane, as duas principais contratações do Mengão para essa temporada, e além, é claro, de quais são as perspectivas do clube para o investimento na modalidade. Será que finalmente o Flamengo vai assumir o futebol feminino de maneira definitiva? A gente conversou um pouquinho sobre isso e eu quero que você fique até o final da entrevista para acompanhar tudinho. Então, antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui é só conteúdo de futebol feminino. Então chega de papo, vamos direto lá para a entrevista. No finalzinho eu volto. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para o técnico Celso Silva não poderia ser diferente. Seria justamente sobre a última partida do Flamengo contra a Ferroviária, que vale vaga na segunda fase do Brasileirão Feminino. Para o Flamengo, só a vitória interessa. E além disso, precisa secar as rivais do Avaí Kinderman, que precisam perder para o Corinthians. Tarefa não muito difícil. Vamos ver o que disse o técnico Celso Silva sobre como vai ser a preparação do time para a partida contra a Ferroviária. Escuta aí. Faz um jogo dessa forma, até o último minuto, tendo que estar altamente concentrado. Então, nosso primeiro foco é a recuperação. Seja numa questão muscular, seja numa questão de perna e também numa questão mental. Esse é o primeiro foco. Em segundo grau de importância, a gente vai para um estudo adversário mais aprofundado. É óbvio que uma necessidade ainda muito mais dentro do campo num acerto tático do que propriamente dar algum treino que gere performance. Esse não vai ser o foco. Então o objetivo geral é recuperação e estudo adversário para que a gente possa chegar lá e tentar neutralizar a Ferroviária. Bom, o Flamengo, junto com o Real Brasília, foi o time que mais empatou nesse campeonato. Ao todo foram 6 empates em 13 partidas, sendo que 4 desses empates foram jogando em casa e contra adversários da parte de baixo da tabela. Ou seja, o Flamengo perdeu pontos preciosos contra times que tinham totais condições de vencer. E foi justamente sobre isso que eu fiz a minha pergunta para o técnico Celso Silva. Por que o Flamengo empatou tanto nesse campeonato? Ouve aí o que ele disse. Era um contexto favorável contra o Minas, contra o Napoli, contra o Real Brasília. Foram contextos favoráveis contra o Botafogo semana passada. Se somar tudo aí, tem entre 10 e 12 pontos que a gente poderia ter conquistado. Na minha concepção, na maioria desses jogos, não em todos, mas na maioria, a gente acabou não conseguindo ser agressivo no último terço, no terço mais perto do gol do adversário. E acho que esse foi a grande tônica desses jogos. A gente cria volume ofensivo alto, conclusão a gente não consegue ir num aproveitamento tão bom. Hoje, por exemplo, com o Kinderman 1 a menos em boa parte do jogo, a gente voltou a controlar bem o jogo, porém também com o poder de conclusão que a gente esbarrou. Apesar do alto volume ofensivo, o aproveitamento baixo. E a gente fez um gol de bola parada, enfim. Então acho que essa é a tônica desses empates. E a gente tem que realmente melhorar isso aí para o restante da temporada. Quem acompanha o futebol feminino sabe que a principal característica desse Flamengo é a forte marcação e a entrega física. Porém, a chegada da Darlene e da Rayane mudou um pouco as características do time. Justamente sobre isso que o técnico Celso Silva acabou de falar. A falta de efetividade do time quando chega no ataque. Então, eu fiz essa pergunta para o Celso. Será que a chegada da Darlene e também da Rayane mudou um pouco a característica do Flamengo de jogar? O time se sentiu um pouco mais confortável para propor as partidas? Ouve o que ele disse aí. Só. E é algo que vai acontecendo como um movimento natural. Ela vai pegando ritmo, cada vez mais ritmo. Se você olhar o jogo da Darlene de hoje, a estreia dela contra o Corinthians foram jogos completamente diferentes. Naturalmente a equipe ela vai se entrosando
a gente tem tido pouco tempo de treino, então uma pessoa que chega recente, ela também demora um tempo para se encaixar. E achar exatamente esse ponto de equilíbrio. A Darlene, ela tem uma característica interessante, ela não só é uma pessoa que ela abre caminho para os outros para fazer gol, e ela propriamente tem uma capacidade de gol alta. Então, essa é uma esperança que a gente tem, a chegada dela também, criar cada vez maior volume e maior poder de conclusão. A chegada da Rayane também aumenta o nosso volume ofensivo. A Rayane tem uma característica ofensiva muito grande, uma lateral de muita força. Hoje provou isso com muita tranquilidade, e a gente acredita que a chegada dessas duas tem um papel importante no aumento do volume ofensivo. E ainda está faltando, agora a gente já fez o primeiro passo, aumentar o número de chegadas. Agora o segundo passo é aumentar o aproveitamento. Bom, e para encerrar esse bate-papo com o técnico Celso Silva, a minha pergunta foi justamente sobre reforços e o investimento do clube no futebol feminino. A gente sabe que a chegada da Darlene e da Rayane, duas jogadoras com experiências na Europa, colocou o Flamengo em um outro nível técnico, melhorou demais o time, isso é notório dentro de campo. Será que o Flamengo vai continuar investindo no futebol feminino? Melhor, será que vai continuar trazendo jogadoras dessa qualidade, desse nível técnico, como é a Darlene e a Rayane? Ainda mais aproveitando que tem outras jogadoras de alto nível voltando para o Brasil nesse momento. Vamos ver o que o técnico Celso Silva falou sobre isso. Sempre está dentro do planejamento a melhoria, o aumento de investimento, a briga por fazer o treino ficar cada vez melhor. Isso é uma constante. Eu não tenho como ser Flamengo e não pensar em melhorar todo dia. A cobrança é altíssima. E a gente sabe disso. Eu acho que é um caminho. É um caminho natural não só do Flamengo, mas do futebol feminino como um todo. É um movimento natural de a gente começar muitas atletas que saíram do país em outros tempos, por uma questão de investimento, hoje estão voltando, não só para o Flamengo, o Palmeiras fez agora recentemente, enfim. A gente está num caminho de se estruturar e aumentar. A chegada das duas é um pontapé, com certeza a gente vai brigar para que isso ocorra com mais frequência, mas independente de qualquer coisa, o Flamengo, por ser Flamengo, ele vai estar sempre pensando em aumentar, em melhorar e, óbvio, sabendo que a responsabilidade e a cobrança vem na mesma proporção do investimento. E aí, gostaram do que disse o técnico Celso Silva? Você, torcedor flamenguista, já deixa aqui nos comentários se você gostou das palavras do treinador. Será que agora o Flamengo vai investir de fato na modalidade e parar de só entregar camisa e emprestar estádio? Tomara que sim, né? Uma marca do tamanho do Flamengo investindo de verdade no futebol feminino aumenta e muito a visibilidade. A gente sabe que a torcida do Flamengo é imensa, mesmo que você não seja torcedor flamenguista, precisa admitir, a torcida do Flamengo tem peso, e ter um time da grandiosidade do Flamengo investindo de verdade e sendo competitivo, brigando por títulos, vai atrair muito público, e muitas marcas também podem se interessar em investir no futebol feminino. Então é muito importante que um time do tamanho do Flamengo, ainda mais dentro do estado do Rio de Janeiro, que ainda está engatinhando no futebol feminino, passe a investir de verdade no futebol. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal para ficar por dentro das próximas notícias do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, de todos os clubes da elite do Brasileirão Feminino. Muito obrigado a você que chegou até aqui e forte abraço!